Não consigo mais ler. Eu era um leitor voraz, mas não consigo mais terminar nenhum livro. Atualmente, não consigo mais assistir um filme sem ficar mexendo no celular. Eu tenho ouvido relatos similares a esses todos os dias. Aliás, se você fizer uma busca rápida no Google pelas palavras "não consigo mais ler", vai encontrar diversos relatos parecidos com esses. E o que mais me assusta ao ouvir todos esses relatos é que não se tratam de pessoas com pouca escolaridade, aquelas pessoas que nunca gostaram de ler ou de estudar. São médicos, jornalistas, advogados, muitos deles com mestrado e doutorado. Pessoas que eram leitores vorazes, mas que hoje percebem uma verdadeira deterioração da habilidade de leitura e de concentração. Aliás, muitas dessas pessoas simplesmente perderam a habilidade de se concentrarem em tarefas simples do cotidiano, como conseguir assistir um filme, conseguir prestar atenção a uma aula, conversar com um amigo, ou até mesmo almoçar sem ficar olhando o celular. E eu até acho natural que alguém da chamada geração internet, geração Google, essas crianças que cresceram usando a internet tenham esse tipo de problema. Mas por que será que esse problema também está atingindo pessoas com mais de 30 anos de idade? Será que a internet está nos deixando mais burros? Quais alterações que o uso dos smartphones e das redes sociais estão fazendo em nosso cérebro? É o que vamos descobrir nessa nova série. E no episódio de hoje, vamos falar como que o uso do Google tem alterado o funcionamento de nossos cérebros. Bruce Friedman é médico patologista e professor emérito na Faculdade de Michigan, nos Estados Unidos. Friedman mantém um blog sobre o uso de computadores na medicina e descreveu como que a internet está alterando seu cérebro. Nessa altura, eu perdi quase que totalmente a minha capacidade de ler e absorver um artigo extenso da internet, ou até mesmo impresso. Eu não consigo mais ler Guerra e Paz. Perdi a minha capacidade de fazer isso. Mesmo a postagem em um blog com mais de 3 ou 4 parágrafos é longa demais para eu absorver. Eu corro os olhos sobre ela. Scott Karp é um hacker, empreendedor e especialista em inteligência artificial. Karp já prestou consultoria sobre inteligência artificial e gerenciamento de produtos digitais para várias empresas que estão na lista das 100 maiores empresas da revista Forbes. Em 2008, veja só, há mais de 10 anos, Karp iniciou um texto em seu blog da seguinte maneira: eu estava pensando na noite passada sobre livros e por que eu não os leio mais. Eu era formado em literatura na faculdade, eu costumava ser um leitor de livros voraz. O que será que aconteceu? Você não deve ler as páginas da internet, basta clicar nas palavras dos links. Philip Davis, cientista e doutor em comunicação científica pela Universidade de Cornell, se lembra de ter dito isso a uma colega de apartamento lá no início dos anos 90, quando mostrava para ela o NCSA Mosaic, um dos primeiros navegadores gráficos da internet. Ele ficou surpreso e até mesmo irritado por ela querer ler todos os textos que apareciam nas páginas desse navegador simples. Friedman, Karp, Davis, todos eles são pessoas com alto grau de escolaridade e com gosto pela escrita, pela cultura, e eles parecem concordar com a diminuição da sua habilidade de concentração. Apesar disso, colocando tudo na balança, pensando nos benefícios decorrentes do uso da internet, eles consideram que o saldo ainda é positivo. Por exemplo, o Philip Davis diz que a internet pode até ter lhe tornado um leitor menos paciente, mas ele acha que acabou ficando mais inteligente, já que é capaz de criar mais conexões ao se deparar com a vastidão das informações disponíveis na internet. Será que Davis está certo? Ou será que realmente estamos ficando burros? Como que o Google e a internet têm alterado nossos cérebros? Essa pergunta interessou Gary Small, um professor de psiquiatria da Universidade da Califórnia. E ele descobriu que o uso diário de computadores, smartphones, buscadores e outras ferramentas do tipo estimula a alteração das células cerebrais e a liberação de neurotransmissores, gradualmente fortalecendo novas vias neurais de nosso cérebro enquanto enfraquece as antigas. Em 2008, Gary Small e 2 dos seus colegas conduziram o primeiro experimento que de fato mostrou a mudança do cérebro das pessoas
devido ao uso da internet. Os pesquisadores recrutaram 24 voluntários, dos quais metade tinha muita experiência com o uso da internet e a outra metade não tinha muita experiência. Durante a pesquisa, os pesquisadores escanearam os cérebros dos participantes enquanto eles realizavam buscas com o Google. Foi observado que os usuários mais experientes tinham uma atividade cerebral maior do que a dos novatos. Os usuários mais experientes usavam uma área específica na parte frontal esquerda do cérebro, conhecida como córtex dorsolateral pré-frontal, enquanto os sujeitos sem experiência com a internet exibiam uma atividade mínima nessa área. A parte mais notável desse experimento veio quando os testes foram repetidos 6 dias depois. Nesse meio tempo, os pesquisadores tinham feito os novatos despenderem 1 hora por dia online. Ou seja, os usuários menos experientes tiveram 5 dias de treinamento diário para se acostumarem a usar o sistema de buscas da internet. E as novas imagens revelaram que a área do seu córtex pré-frontal, que antes não era muito ativada, agora mostrava uma grande atividade, similar à atividade do cérebro dos usuários veteranos. Veja só, depois de apenas 5 dias de treinamento, exatamente o mesmo circuito neural da parte frontal do cérebro tornou-se ativo nos sujeitos com pouca experiência na internet. Olha só, 5 horas na internet. E os sujeitos com pouca experiência já tinham alterado as conexões dos seus cérebros. E esse resultado mostra algo de positivo. Navegar pela internet envolve tantas funções cerebrais ao mesmo tempo que talvez possa ajudar os idosos a manter as suas mentes aguçadas. Segundo o pesquisador, parece que mexer na internet parece exercitar o cérebro de um jeito bem parecido com a resolução de palavras cruzadas, por exemplo. Mas toda essa ginástica cerebral tem um preço. Quando a gente está lendo alguma coisa na internet, o tempo todo nosso cérebro é bombardeado por links com sugestões para outros textos, outros vídeos. Aliás, isso está acontecendo agora, enquanto você assiste esse vídeo. Você está vendo aí na tela várias indicações de outros vídeos relacionados a esse. E quando você vê alguns desses links, seu cérebro imediatamente interrompe a atividade que ele estava fazendo. E ele faz a pergunta, clicar ou não clicar? E devido a essa interrupção constante, nós raramente ficamos realmente imersos no texto. Sabe aquela sensação de ler um texto e simplesmente não ver o tempo passar? Devido ao excesso de interrupções, essa sensação é bem mais rara na leitura pela internet do que na leitura de um livro. Consequentemente, nossa leitura acaba se tornando mais superficial. Quando você lê um livro, você compreende mais. E existe uma pesquisa que parece confirmar isso. De acordo com um estudo do Journal of Digital Information, quem lê documentos com hipertexto, com links, não retém tanta informação quanto quem lê esses mesmos textos sem os links. Na verdade, a leitura de livros é pouco estimulante em termos sensoriais. Isso pode parecer ser algo ruim, mas na verdade isso é algo bom, porque seu cérebro pode transferir essas informações da sua memória de trabalho para a sua memória de longo prazo. Os neurocientistas descobriram que a memória de longo prazo não é apenas um lugar em que você armazena fatos aleatórios, mas também um local onde você coloca esquemas que ajudam a organizar seus pensamentos e conceitos. Mas existe um limite para o que você consegue transferir para a sua memória de longo prazo de cada vez. E esse limite os cientistas chamam de carga cognitiva. Quando essa carga cognitiva supera a capacidade da nossa mente de processar essa informação, nós somos incapazes de reter a informação e de fazer conexões com aquelas que já estavam armazenadas na nossa memória de longo prazo. Imagine que a informação é uma água, e uma água que precisa ser transportada por um balde. Quando a carga cognitiva supera a capacidade da nossa mente de processar a informação, é como se a gente continuasse jogando água constantemente nesse balde. E esse balde fica transbordando a água o tempo todo. E quando isso acontece, nós não conseguimos mais traduzir a nova informação em esquemas. E a nossa capacidade de aprendizagem fica muito prejudicada. A nossa compreensão permanece superficial. E como a nossa capacidade de manter a atenção também depende da nossa memória de trabalho, temos de nos lembrar que temos que nos concentrar. A internet nos prometeu a biblioteca de Alexandria ao alcance de um clique.
E ela entregou isso e muito mais. Mas juntamente com toda essa riqueza de informações, vieram também vários problemas de consideração e até mesmo transtorno de humor e ansiedade. Será que valeu a pena? O que podemos fazer para lidar melhor com todo esse avanço tecnológico? Aí vai ficar para o próximo vídeo, né? E aí, você também percebeu que não consegue mais ler livros? Eu queria saber a opinião de vocês. Queria saber como tem sido esse impacto na internet no seu hábito de leitura. Conta a sua história aí nos comentários e até o próximo vídeo.